E aí, belezinha com vocês? Preparados para mais um Retalhos do Carpano? Em uma das nossas transmissões do Quarteto Fantártico, foi perguntado: se Flor de Lis ganhar a próxima eleição, o que pode se suceder? Bom, uma ótima pergunta. Vai vendo. Pois bem, ela faz a pergunta, gente, só uma pergunta, esse tipo de crime imputado a Flor de Lis, ele pode prescrever ela não pagar pelo crime? Não. Quer dizer, pode, mas nesse caso são 20 anos sem a justiça dar um parecer, o que eu não acredito que vai ficar em 20 anos, né? Caso de homicídio, 20 anos. Para cada situação, há um tempo determinado para prescrição. Há um dizer no meio jurídico que é: justiça lenta é injustiça, justiça parada não é justiça, né? Ou melhor, justiça lenta é o contrário, justiça lenta não é justiça, justiça parada é injustiça, tá bem? Então, o que acontece? Nesse caso da Flor de Lis, vamos lembrar que ela é ré em ação penal, tá? Embora ela tenha aí a sua imunidade parlamentar, ela segue como ré, ela está respondendo e o processo, a ação penal está tramitando normalmente, tá bom? Então, eu não acredito que um processo que é como esse, que repercutiu nacional e internacionalmente, vai ficar parado aí tempo suficiente para que prescreva. Então, eu não acredito nisso, tá bom? Então, é isso aí. Nós vamos, obviamente, colocar mais algumas coisas. Carpano, Isaac, Marconde, vocês observaram aí alguma pergunta que... Rafa, aproveitando aqui, eu vi a pergunta da Rosiane Chagas. A Rosiane Chagas pergunta sobre a menor que marcou o braço. Rosiane, a menor, ela foi retirada do convívio de Flor de Lis. Ela se encontra abrigada em um abrigo católico, pedido por algumas irmãs. Então, ela não se encontra mais em convívio com a Flor de Lis. Não sabemos qual será o desfecho da jovem, se ela continuar no abrigo, se ela será levada para adoção ou para os seus familiares biológicos. Não temos essa notícia até o momento, mas que ela foi retirada e afastada da casa da deputada Flor de Lis, isso ela foi. Aproveitando também para falar com, não sei se Rafne, André e Isaac conhecem a história da Rosiane, a Rosiane Chagas, que acompanha bem o nosso canal, nossos canais. A Rosiane Chagas, ela perdeu seu filho, um rapaz de 18 anos, que era do Exército, tinha um sonho de continuar no Exército, mas que foi retirado do nosso convívio por força policial. Nós, aqui da Rede TV, estamos conhecendo a história da Rosiane e do seu filho, que era conhecido como Alcunha de Chagas, nome de guerra. Nós vamos olhar a história com carinho e provavelmente vocês vão conhecer a história da Rosiane e a história do filho dela através da Rede Rio TV e também pelos nossos canais. É uma história comovente que exemplifica muito a história de muitas mães, muitos brasileiros que, por ação desequilibrada de outros, seus familiares são retirados do convívio. É uma história que nós queremos cobrir, nós vamos cobrir e que vai emocionar muito quem assistir. Obrigado, Rafa. Pronto, olha, tem um comentário aqui, tá, do nosso amigo aí, José Edilson Rodrigues. Esse caso de Flor de Lis pode se arrastar até a próxima eleição, onde ela vai tentar se eleger com a ajuda dos outros deputados, né, para poder puxar votos. A interpretação do José Edilson Rodrigues que... Ô, André, você acha que existe essa possibilidade, André, dela protelar aí ou tentar... Sim, Marconde. Eu vou aproveitar para falar sobre isso. Mesmo que ela seja reeleita, ela não tem garantido o foro privilegiado, tá? Ela está mantida o foro privilegiado durante este mandato. Mesmo que ela seja reeleita, ela não terá o foro privilegiado. O foro privilegiado, pelo entendimento agora do STF, ele abrange tão somente o mandato em questão.
Uhum. Pronto. Maravilha, boa informação. André? Então, Rafner, eu acredito que ela vai tentar essa estratégia pelo seguinte fato. Existe um interesse de Flor de Lis, lógico, de salvar sua pele acima de tudo, transferir toda a culpa, toda a carga de acusação, qualquer coisa que caia sobre si, para outros. Como nós vemos aí o fato de, nas primeiras audiências, não lembro se foi a primeira ou a segunda, ela olhar para Marzi e fazer isso e ela fazer assim. Pelo fato de Flávio não querer falar nada, ficar calado. E também pelo fato de Lucas falar a verdade, mas você vê que de uma forma meio que vagarosa, ou de uma forma bem dificultosa e não querendo expor os fatos. E eu ressalto aqui, novamente, é minha opinião. A irmã do cara, as irmãs do cara, tá lá junto com Flor de Lis, e isso acaba sendo uma pressão psicológica sobre o rapaz. Não tem como ele falar nada porque ele tá com a mente dele nas irmãs. É o primeiro ponto que eu vejo nisso daí. Mas enfim, eu acredito que o capital político dela, como diz o Rafner, já está desidratado, não tem condições. E nós vemos que isso refletiu até nos seus filhos. Por exemplo, o Wagner Andrade Pimenta. Ele é agora suplente, né? Ele conseguiu passar lá na raspela e quase que ganha e perdeu pela bagatela de 5 votos. E por que ele perdeu? Porque foi desidratado o capital político dele. E olha que mesmo ele se desvinculando de Flor de Lis. O tal do Buba, que estava tentando aí também, depois acabou não dando certo, caiu fora. E tantas outras pessoas da família Flor de Lis que supostamente iriam para lá. Eu vi uma pessoa perguntando aqui sobre o Alex. O Alex, segundo a informação que eu recebi, ele um dia queria fazer uma live com o canal André Carpano, mandou um assessor dele vir falar comigo, e existia um interesse, só que ele estava esperando passar um momento oportuno por causa da campanha política. Ou seja, ele também estava querendo se candidatar, mas eu acho que ele percebeu que a coisa não ia rolar e caiu fora. E nós vimos também Paula do Vôlei, que infelizmente, ou felizmente, né, não acabou tendo o sucesso tão esperado. Então eu reafirmo aqui, mesmo que com a informação do que o Marcondes nos trouxe aí, que ela venha a ter, não tenha mais a imunidade parlamentar devido às circunstâncias, ela nem consegue ganhar, a não ser que alguém fraude as urnas. Fora isso, é impossível Flor de Lis ganhar. Impossível. Reverendo, contigo. Isaac, tem algo a falar? Então, o Rafa, falando sobre a questão de reeleição ou coisa do tipo para a deputada federal Flor de Lis, eu acredito, sinceramente, que seja o primeiro e o último mandato de Flor de Lis. Eu acredito que ela, depois da vergonha nacional, tá? Eu vou colocar assim, depois da vergonha nacional e internacional que o caso dela trouxe, ela não vai se reeleger para nada. Para nada. Acredito que a Flor de Lis, ela se queimou e todos que vieram nas asas, todos que vieram na sombra e até aqueles que tentaram desvincular a imagem dela, mas tentaram pegar uma carona no caso Flor de Lis, quebraram a cara. Prova disso aí é o Misael, que não conseguiu aí, acho que 5 votos para ter entrado, ficou como suplente, mas fez a campanha usando a foto de Anderson. Né? Ainda fez uma campanha, né, como se tipo ele estivesse mostrando que ele queria fazer uma homenagem ou jus ao que aprendeu com o pai. Né?
Agora, aqueles que vincularam a sua imagem com a Flor de Lis, esses literalmente caíram do cavalo, né? Literalmente caíram do cavalo. E o plano que o partido da deputada tinha, que era fazer uma rede, né, grande, com pessoas do partido e que fosse no esquema aí com Flor de Lis e todos aqueles que tivessem fechado, se queimou. Para vocês terem uma ideia, o caso Flor de Lis é tão sinistro, ele é tão macabro, que até o partido da mesma, o pessoal criou um ranço com o PSD. Tá? Com o PSD. A gente vê tanta coisa acontecendo no caso Flor de Lis, que até o partido da mesma, que a suspendeu, a gente sabe muito bem que, para eles, o caso Flor de Lis incomoda. Tanto é que nós já tivemos aí os deputados mineiros, alguns deputados mineiros, que já estavam cansados, pedindo, ainda chegaram até a falar, se eles quisessem de fato trabalhar para resolver o caso Flor de Lis, eles trabalhariam. Então a gente sabe muito bem que tudo que você atrela ao caso Flor de Lis causa desconforto. Por isso que eu digo que no meio político, agora ainda por cima com a morte do padrinho dela, que acabou falecendo aí, o senador, ex-senador, ou senador Harold de Oliveira, agora que ninguém vai comprar de fato alguma coisa, ou vai ser padrinho de Flor de Lis para alguma coisa. Então acredito que ela não vai conseguir mais nada daqui para frente.